Senhor presidente, senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, nosso bom dia. Quero manifestar o meu apoio integral e otimismo com o evento da maior importância, o Fórum Mundial da Água. Esse é o maior evento dedicado ao tema da água e, pela primeira vez em 21 anos da história, é sediado em um país do Hemisfério Sul. Em nosso entendimento, a abrangência política, técnica e institucional do Fórum tende a estimular a participação de amplos setores da sociedade brasileira, criando um efeito canal de expressão da democracia. Gostaria de ver o debate alcançando uma audiência bastante ampla, como efetivamente tem acontecido, mobilizando o Brasil e o mundo para vencer a crise hídrica. A tendência é de que até 2050 a situação da crise se agrave, pois a demanda por água deve aumentar 1/3 nos próximos 30 anos. A solução para o problema passa pelo consumo mais consciente. Temos de mudar o modo como a água é utilizada. Na atualidade, o maior consumo é da agricultura, 70% da água, seguida pela indústria, 20%. E o consumo doméstico consome apenas 10%. Temos que inverter realmente essa posição. É preciso mudar esse quadro com a adoção de mecanismos que tornem nossa agricultura mais eficiente. O percentual destinado para a irrigação de áreas plantadas representa a maior parte do consumo. Esse nível é preocupante. O uso sustentável dos recursos hídricos é tema de extrema relevância e tem urgência em ser pautado. O Brasil tem mecanismos próprios de gestão da água de inegável eficiência. Nossa legislação sobre o assunto é uma das mais avançadas do mundo, inclusive com ferramentas para incentivar a gestão participativa das bacias hidrográficas. No relatório que apresentei no PLE 750, de 2011, encaminhei a proposta de criação do Fundo do Pantanal. Acredito que os recursos financeiros poderão apoiar ações de gestão de áreas protegidas, promover atividade de fiscalização e conservação, bem como recuperar as áreas degradadas. Tenho me empenhado em iniciativas de preservação ambiental e reconheço a importância do apoio de todos os setores para alcançar esses objetivos. O aparato estatal não é suficiente para fiscalizar as agressões contra a natureza em todo o território de um país continental como é o Brasil. Entendo que precisamos estabelecer uma relação de respeito com o meio ambiente. A preservação e o uso consciente das riquezas naturais são a chave para o desenvolvimento sustentável. Se, ao contrário, nada fizermos, iremos submeter nossas fontes hídricas à extinção ou ao desequilíbrio. Os rios nacionais passam atualmente por um momento crítico. Eles precisam de medidas drásticas, sejam adotadas com agilidade. Conheço de perto a realidade do rio Taquari, um dos mais importantes para o bioma pantanal. Nasce no estado de Mato Grosso, mas a maior parte do seu leito atravessa Mato Grosso do Sul, indo desaguar no rio Paraguai. O Taquari é um patrimônio que merece ser preservado, mas não é o que tem ocorrido. A Embrapa estima que cerca de 1,5 milhão de hectares nas proximidades do rio perderam a produtividade em razão do assoreamento. O prejuízo estimado é de cerca de 1,2 bilhões de pecuária, resultado da retirada ou morte de 500 mil cabeças de gado, além da perda de 50 milhões de reais em ICMS e da significativa redução da atividade pesqueira. Houve ainda uma diminuição acentuada da mata primária e o solo ficou propenso à erosão. As regiões onde predominava o verde começaram a ceder espaços de voçorocas. A voçoroca, para quem não sabe, é o buraco que fica na vegetação, depois do escoamento da terra para o leito do rio. Existem várias delas com dimensões quilométricas. No Baixo Taquari,
Há regiões em que o leito assoreado fez a água se espalhar e inundou, em definitivo, as fazendas e as casas vizinhas, com grande prejuízo para os produtores rurais. A areia entupiu o rio e deformou o canal, extinguindo o ciclo natural de cheias e criando um sistema de enchente permanente, que não é característico do Pantanal. O retrato completo da calamidade é o da consternação das comunidades ribeirinhas. Muitas famílias perderam sua fonte de renda e a energia para recomeçar a jornada de uma nova vida. Para mudar o quadro, temos trabalhado de modo firme com o governo do meu estado de Mato Grosso do Sul e com o governo federal. No final do ano passado, foi baixado o decreto 9.179 pelo presidente Michel Temer, com o objetivo de permitir a conversão de multas ambientais em serviços de preservação e recuperação do meio ambiente. A questão é prioritária para a sobrevivência do Pantanal. Tivemos conversas recentes com o governo federal sobre o assunto e houve a confirmação de que os próximos repasses e multas do IBAMA serão destinados a obras de recuperação do Taquari, do São Francisco e do Parnaíba. Temos a convicção de que a ação conjunta do governo federal e estadual, fortalecida pela participação dos senadores e deputados do meu estado sul-mato-grossense, será decisiva para modificarmos o quadro de assoreamento do rio Taquari. Além disso, temos a expectativa de que iniciativas como a do Fórum Mundial da Água, como vem ocorrendo, em algum momento possam criar soluções de preservação ambiental, para que os episódios de assoreamento não causem prejuízos para uma população tão expressiva como a banhada pelo rio Taquari. Para finalizar, agradeço a todos e a todas pela atenção e cumprimento. Senador Pedro. Tem dois pedidos de parte a Vossa Excelência. Eu os concedo. Senador. Isso. A parte. Pois não. Bom, senador Pedro Chaves, parabenizar a Vossa Excelência por trazer um tema tão relevante a esta casa, nesse que é o Dia Mundial, comemoramos, se é que podemos dizer assim, o Dia Mundial da Água, mas principalmente, como também sul-mato-grossense e senadora da República pelo nosso Estado, agradecer a Vossa Excelência por fazer essa correlação com os problemas da falta d'água, de assoreamento dos nossos rios, né, que são problemas não apenas de Mato Grosso do Sul, do Nordeste, mas de todo o Brasil. É um paradoxo, né, que o planeta Terra, que tem mais água do que terra, deveria ser planeta água, tem apenas 3% de água doce, dos 100% de água existente no planeta. E nós temos água, principalmente no Brasil, em abundância, e não nos apercebemos que de toda a água do planeta, apenas 3% podem ser utilizadas pelo ser humano para a sua própria sobrevivência. E com isso o Brasil, que tem mais ou menos quase 15% dessa reserva de água doce do mundo, acaba desperdiçando, a ponto de, às vezes, sobrar temporariamente água em algumas regiões e faltar em outras, como no caso dos estados nordestinos, especialmente do sertão nordestino, castigado por anos a fio pela seca e suas consequências. Mas eu quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer um tema que não pode jamais deixar de ser pauta do Congresso Nacional e do Senado Federal, que é a questão do assoreamento dos rios no Brasil. O problema não é só o Rio São Francisco. Vossa Excelência foi muito feliz quando falou do Rio Taquari. O rio Taquari, para quem não conhece, ele fica no norte do nosso estado, na região de Coxim, e, na realidade, ele é um dos rios que sustentam o Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense. O assoreamento deste rio, que é uma luta de todos nós, o resgate, a recuperação das margens desse rio, está comprometendo esta que é a maior planície de água doce do mundo, que é o nosso querido Pantanal. Então, Vossa Excelência, como sempre, muito atuante, como sempre, é muito atual, trazendo um tema que nos é muito caro neste Dia Mundial da Água e fazendo
um apelo ao governo federal. Eu agradeço Vossa Excelência por ter nos incluído, a bancada federal, nessa luta. Há anos que a bancada federal, nem Vossa Excelência nem eu éramos senadores, a bancada federal já lutava em relação a colocar recursos do orçamento, emendas coletivas, para que nós pudéssemos recuperar o rio Taquari. Esta é uma emergência para a sobrevivência do Pantanal, do homem pantaneiro, da população ribeirinha, mas principalmente porque nós sabemos que está tudo interligado. Nós sabemos que o Pantanal está interligado ao Rio Paraná, ao Rio Paraguai, que se desemboca lá na Argentina. Enfim, o tema passa, as fronteiras passa a ser um tema nacional, por que não dizer, como o próprio nome diz, um tema mundial. Daí porque o Dia Mundial da Água, lembrando a todos e ao mundo que a água é escassa, é o bem mais valioso que nós temos que preservá-lo. Mas, acima de tudo, que eu acho que essa mensagem que Vossa Excelência deixa, acima de tudo, o governo federal precisa fazer a sua parte e nos ajudar a cuidar dos nossos rios, que são a fonte da vida, a fonte da água. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência e muito obrigada pela parte. Eu quero agradecer à senadora Simone, que é conhecedora profunda da região e realmente muito oportuno à parte. Realmente todos esses problemas vêm ocorrendo, acidentes graves. Eu sobrevoei o Rio Taquari com o ministro Sarney Filho e ele teve a oportunidade de verificar e assumiu o compromisso que vai alocar recursos, mas nós estamos aguardando já há mais de um ano e esperamos que isso ocorra efetivamente e que hoje seja um dia que a gente possa despertar realmente. É importante que esse fórum seja realizado aqui em Brasília, no Brasil, porque é uma maneira de conscientizar toda a população. Eu agradeço muito, Simone. Você realmente foi sábia nas suas palavras e eu comungo e quero incorporar o seu à parte no meu discurso. Tá? Muito obrigado. Que eu tenho um bom mestre, senador Pedro Chaves, meu querido professor Pedro Chaves, lá das universidades de Mato Grosso do Sul. Você foi excelente professora também. Muito obrigado, Simone. Com a palavra, o Jorge Viana. Gostaria de falar a palavra? Era só para cumprimentá-lo, senador Pedro Chaves, pelo pronunciamento. Eu estou inscrito, eu vou já fazer a leitura do manifesto parlamentar que nós aprovamos na conferência parlamentar, no 8º Fórum Mundial das Águas. Eu estou até fazendo um contato com o doutor Ricardo Andrade, que foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso do evento que estamos tendo, porque trabalhou na organização como secretário executivo, e amanhã eu fui convidado para fazer uma fala na sessão de encerramento, amanhã de manhã, né, do Fórum Mundial da Água, na sessão pela manhã, que o fórum se encerra amanhã. Mas Vossa Excelência tem razão de trazer o tema, a senadora Simone, todos os colegas que estamos tratando, mas nós temos muito a fazer. A responsabilidade nossa aumentou. Hoje é o Dia Mundial da Água. Nós temos muito a fazer, temos uma boa lei, como disse Vossa Excelência, mas não é aplicada. Se temos a lei boa, mas não temos o orçamento necessário. Na época do presidente Lula, em 2007, o Brasil resolveu fazer investimentos na área de saneamento e água, senador Paim. Alcançou 50 milhões de brasileiros e brasileiras. Foram 104 bilhões de dólares para essa área, até 2015. Sabe o que é que temos agora? Nada. O orçamento que nós temos hoje é menos da metade do que tínhamos há 3 anos atrás. Então, não pode haver isso, porque a água é sinônimo de vida. Eu espero, passado a intervenção no Rio, que minha proposta de emenda à Constituição, que inclui no artigo 5º da Constituição, a água como direito humano, possa ser votado. Porque se a água passar a ser vista como direito humano na Constituição, eu quero ver se as prefeituras, se os municípios, se os governos, se os estados, se a União não vai priorizar os investimentos na área de água potável e saneamento para todos. Se nós não fizermos isso, nós vamos pagar um preço caro. Primeiro, pondo em risco a vida no nosso país. Nós estamos vivendo racionamento de água em Brasília, tivemos um problema grave em São Paulo, o Nordeste está há 7 anos vivendo uma seca. É muito caro trabalhar com a resiliência, que é a adaptação para o tempo de mudança climática. Ontem era o dia de floresta. Nós não podemos tirar a associação de vida que tem entre floresta e água, entre água, floresta e os rios. É isso mesmo. O Pantanal, Vossa Excelência é do Pantanal. Então, para mim, a responsabilidade do nosso país aumenta ainda mais. Tomara que tenhamos aí um consenso de votarmos matérias importantes, como fizemos essa semana. O presidente Eunício até pautou isso aqui, para que
o Brasil passe a ser uma referência depois de sediar o 8º Fórum Mundial da Água nesse aspecto. Mas entendo, sinceramente, se nós não fizermos algo concreto para mudar esse modelo, esse padrão de produção e consumo no mundo, as Nações Unidas diz que 700 milhões de pessoas vão migrar, vão sair dos seus lugares por falta de água, por escassez de água, por insegurança hídrica e procurar outras nações. E aí os países ricos, que não se fizeram presente com seus líderes aqui na conferência, é quem vão sofrer as consequências do descaso com uma parcela importante da população do planeta. Então, a água é uma questão de todos, precisa ser enfrentada por todos, porque é uma questão de direito humano. Parabéns, senador Pedro Chaves, pelo pronunciamento, e eu agradeço a oportunidade do à parte. Muito obrigado, Jorge Ando, pela sua oportuna parte. Também queria incorporar isso no nosso pronunciamento, porque é assunto extremamente vital até para a sobrevivência humana. Eu gostaria, então, nesse momento, de finalizar, agradecendo a todos pela atenção e cumprimentando mais uma vez o Conselho Mundial da Água. Espero que o Fórum tenha alcançado, está alcançando, né? E crie novas dinâmicas de consumo e preservação da água. E preservando de todas as águas, e principalmente a água potável, que é apenas 3% de toda a água existente no planeta. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, presidente. Um abraço.